Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou Head de Operações aqui na Conc. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje para tratar de tecnologia, né? Nesse que é um dia tão especial, que é o Dia Internacional das Mulheres. Então, parabéns aí a todas as mulheres, principalmente as que fazem parte aqui do time da Conc. Fica a nossa homenagem especial para vocês. Nessa semana, além desse bate-papo, a gente também vai fazer outros dois tratando de marketing e de inovação, na mesma linha desse de hoje, com outras convidadas que também são especialistas no assunto e vão trazer muito conteúdo para esse tipo de evento que a gente está chamando de Semana da Mulher Conc. Esse é o nosso primeiro evento do ano que a gente está fazendo aberto para o público externo também. A gente sempre faz eventos aqui só para os residentes, a gente agora está abrindo para o público também. E para quem é novo aqui, a Conc, né, que não sabe o que é a Conc é o primeiro hub de inovação e tecnologia independente aqui da cidade de Bauru. E a gente tem como objetivo transformar esse ecossistema de inovação e tecnologia de toda a nossa região, oferecendo um espaço que tem um networking constante, um ambiente que é flexível e com condições de valores diferenciadas. Para isso, a gente já conta com 15 empresas residentes de tecnologia que também acreditam nessa nossa ideia e ajudaram diretamente a realização desse evento. Então, se você conhece alguém que tenha, ou se você também tem uma empresa de tecnologia que está buscando inovação e acha que a Conc pode fazer sentido, que a Conc pode te ajudar, acesse o nosso site www.conc.com.br e solicite uma proposta. A gente vai avaliar se faz sentido para ambos, para entrar nessa juntos. E agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai ser a nossa mediadora da noite. Com você, Fernanda. Obrigada, Lucas. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma honra a gente fazer essa abertura, né, no Dia da Mulher. Vai ser uma semana com 3 eventos bastante legais, com convidadas super especiais. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Sartori, eu sou gerente de negócios aqui da MS Tech. Eu não gosto muito de ficar me alongando nessa parte das apresentações, porque isso vocês encontram em LinkedIn, em Facebook. Então, só vou comentar alguns pontos que eu considero importantes, porque hoje a gente vai falar de tecnologia da informação, a gente vai falar da carreira, principalmente da carreira feminina na tecnologia da informação. Então, acho que é importante trazer alguns pontos aí da minha carreira. Então, um primeiro ponto que eu gosto sempre de ressaltar é que eu comecei desde o ensino médio técnico, eu achei que isso foi super importante na minha carreira, então eu fiz CTI da Unesp. É uma escola que eu tenho assim no meu coração mesmo, porque me ensinou o gosto por essa carreira, por essa profissão, o gosto por programar. E ela trouxe também um gostinho especial de que é possível a gente conciliar o estudo e o trabalho ao mesmo tempo. Então, desde os 16 anos eu trabalho e eu optei por depois fazer um curso noturno para continuar trabalhando. E eu acho que isso foi um grande divisor de águas, porque assim que eu entrei na graduação, depois na Unesp, eu continuei, né, trabalhando desde o meu primeiro ano, então eu saí da graduação já com 4 anos de experiência nessa área. Isso eu acho que é um diferencial bastante importante, é algo que a carreira de TI nos proporciona. E depois as oportunidades vão aparecendo, é o que eu falo, a gente vai estudando, a oportunidade vai aparecendo, fiz MBA em gestão, aí logo em seguida, né, me tornei diretora de operações, aí fiz uma especialização em negócios, me tornei gerente de negócios. Ao mesmo tempo eu falo que eu nunca saio da carreira acadêmica também, porque querendo ou não eu fiz mestrado em ciência da computação, né, faço parte de um grupo de pesquisa hoje de sustentabilidade e desenvolvimento, então essa questão da gente ficar, aliar sempre o estudo, a formação com a nossa carreira é muito bacana. E eu vou deixar as nossas convidadas, super convidadas, se apresentarem, mas eu gosto de sempre falar um pouquinho sobre elas. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Luciana Brasil, que está aqui. A gente se conheceu na Unesp, fazendo sistemas de informação, há alguns aninhos atrás, acho que tem mais ou menos mais de 20 anos, e a Lu, ela seguiu a carreira acadêmica, então ela fez mestrado, ela fez doutorado, e ela vai explicar um pouquinho para vocês, mas eu gosto de sempre dar um toquinho especial ali, pessoal, então eu acho que para mim a Lu é aquela pessoa genial que não sabe que é gênio, então ela é de boa, assim, né, é humilde. E a nossa segunda convidada, que aí a gente trouxe alguém mais da carreira corporativa, tem uma carreira um pouco parecida comigo, fez CTI, fez BSI,
a gente trabalhou junto, acho que quase 10 anos em projetos juntos, ou fazendo parte do mesmo time, ela me ajudando nos negócios, enfim, que é a Débora, e ela também vai contar um pouquinho para vocês de como que foi essa carreira, rapidamente, mas a ideia é que eu gosto de falar sempre é que, assim, para mim a Deb, né, dando aquele toque pessoal, é aquela pessoa super polivalente, que qualquer coisa que ela se propor a fazer, ela vai fazer e vai fazer muito bem. Então, inicialmente, vamos começar com uma apresentação das duas, falem o que vocês quiserem, os principais pontos da carreira de vocês, e aí a gente começa aí no nosso bate-papo, tá bom, meninas? Quem quer começar? Vamos lá. Lu. Opa, tá ouvindo? Estamos sim, O Lu. computador tá... Ai, gente, boa noite. Eu fiquei muito feliz com o convite da Fê. Realmente a gente... É muito bacana a gente falar um pouquinho, né, da nossa trajetória. Tem muita gente que está em dúvida, né, do que fazer. Enfim, a gente se conheceu no curso. Realmente, eu acho que a Fê é uma ou duas turmas depois. Eu sou da primeira turma de BSI, né, da Unesp em Bauru. Então, tem um tiquinho de tempo já que a gente se conhece. Mas falando assim especificamente da minha trajetória, eu estou na área acadêmica, assim, eu sou docente do Instituto Federal, né, do campus Jacareí. Mas quando eu saí da Unesp, da faculdade, eu fui para o mercado, porque eu achava que o que eu queria para a minha vida era ser, né, enfim, seguir essa carreira do mercado, né, como que fala, trabalhar, né, fui para consultoria, então eu achei que era isso que eu queria. Mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, então, à medida que o tempo foi passando, eu percebi que não era exatamente ali que eu queria estar, e o que eu acho que é muito importante, né, de falar aqui é que a gente sempre pode mudar, né, poxa, você não está legal, não era bem isso que eu queria, e a gente vê que tem muita gente, às vezes, que vai ter que começar, e aquela história, né, sei lá, imagina que você quer fazer outra faculdade, mas daqui vai demorar 4 anos, e aí eu sempre tenho uma história assim, os 4 anos vão passar, né, de todo jeito, então daqui 4 anos você pode ter mudado, né, já está fazendo o que você gosta, ou você vai daqui 4 anos estar reclamando da mesma forma, então é muito importante que a gente saiba, né, se conheça, se perceba e não tem problema em mudar, né. Então, eu acho que o que eu colocaria como principal é isso, né, a gente acha que é uma coisa e na verdade não é exatamente isso. Não. Eu acho que de carreira, a gente saiba, né, se conheça, se perceba de gênio, aí não tem nada a ver com o que a Fê falou. É isso. então, bacana. Vamos lá, Deb, fala um pouquinho aí. O meu, como uma boa apresentação em 2021, aí, pandemia, vai ter o cachorro no fundo. Então, vai ter a participação do dog aqui no fundo da minha apresentação. Mas, bom, eu também fiz colégio técnico, né? Comecei a trabalhar durante o colégio técnico, então eu tô aí nessa vida de computeira faz uns 16 anos já. Como a Fer disse, trabalhei com ela quase uns 10 anos, né? Então, sempre tive ali na área de tecnologia, comecei desenvolvendo. Aí a pessoa que é da área de tecnologia, né, dela é um pouquinho mais desenrolada para falar, a pessoa já quer te levar para a área de gerenciamento de projeto. Eu resisti bravamente, não fui. Sempre quis ficar mais perto do pessoal mais técnico mesmo, trabalhando com os times. Mas acabei indo para a área de liderança de times, né, que é o que eu gosto de fazer. Então, sempre estando muito perto, aliado da tecnologia, mas com esse perfil de liderança de times aí, que é o que eu faço já faz uns 7 anos, mais ou menos, né? Hoje eu sou uma gerente técnica, né, dentro de um time, junto com um time de gerentes, eu sou responsável por gerenciar funcionalmente 3 equipes
e cuidar de produtos, enfim, ajudar a definir estratégias dentro da empresa que eu estou hoje, que é a Affinity. É isso aí, vamos lá então, meninas. Agora, o que a gente combinou aqui, né, o pessoal da liga aqui da Conc? Que a gente ia começar esses eventos com uma dinâmica de aquecimento, tá? Essa dinâmica é o seguinte: vocês vão ter que contar algum fato curioso, alguma coisa assim para gente que não tá nem no Facebook, nem no LinkedIn, nem em nenhuma rede social, para ficar aqui entre a gente. Segredo aqui do time que participou dessa conversa. Tá? E como a Lu começou no outro, eu vou deixar para a Débora começar nesse. Bom, deixa eu pensar, para eu não me comprometer. Não, deixa eu ver uma curiosidade, assim. Eu gosto muito de podcast, então eu ouço muitos podcasts. E tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu sou meio obcecada, que é por cultura queer, assim. Eu adoro, gente, eu adoro. Eu sei todas as diva pop, todos os nomes de todas as drag do RuPaul. Se perguntar para mim, eu adoro. Então é a minha diversão não produtiva, né? Que eu falo que é muito bom você não ser produtivo às vezes. E aí faz um tempinho, na verdade, que eu decidi tratar terapeuticamente o meu perfeccionismo, fazendo uma coisa que eu sou muito ruim, por enquanto eu ainda sou muito ruim, né? Que eu entrei eu sou uma polerina, eu faço aula de pole dance muito mal. Então, assim, só para todo mundo saber que eu sou muito ruim ainda. Mas é bom porque é terapêutico você fazer uma coisa em público da qual você é muito ruim. Então, para mim foi muito importante enfim, para ter essa questão assim, de sair muito fora da caixa e fazer uma coisa completamente nova. Então, eu acho que é isso. Acho que valeu. Acho que essa valeu. Essa foi bem diferente. Valeu, essa, né? Eu não esperava. Essa foi diferente. Então tá bom, Gê. Então tá bom, vou embora agora. No final, inclusive, tem uma surpresa, que é uma apresentação. Não, isso, a barra vai aparecer aqui. Todo mundo vai querer ficar no final até agora. Ô, Lu, conta aí pra gente alguma coisa. Ah, Lu caiu. Então, enquanto a gente espera a Lu voltar, a gente vai dar prosseguimento, tá, pessoal? Depois dessa dinâmica que é de aquecimento, aliás, aí a Dani, que é minha suplente, se a Lu continuar fora, a Dani Vicente vai começar a receber as perguntas, tá? Tá bom, Dani? Não vem se esconder, não. Ah, eu tô aqui quietinha, hein? Já tá sabendo, né? Já foi combinado antes. Então, vamos combinar assim, né? A gente vai continuando, qualquer coisa aí, a gente coloca a Dani. Pessoal, agora a gente vai começar uma sessão que a gente traz algumas temáticas e a gente traz essas perguntas mais de debate, tá? O que eu ia falar? Quem quiser já colocar as perguntinhas, dúvidas que forem aparecendo, pode colocar no chat, tá? O Lucas depois vai, né? Acabei de fazer uma nova atribuição para ele, tá aqui do meu lado, tá? Que ele vai, né, depois monitorar essas perguntas e ajudar a gente aqui. Então, a primeira temática que a gente escolheu para trazer é falar um pouquinho da escolha pela carreira de TI. Né? Então, isso a gente resolveu trazer porque desde quando eu me formei há muito tempo atrás, na verdade, quando eu entrei na faculdade, que foi mais ou menos, gente, em 1999, né? Eu me deparei com uma situação em que eram 40 vagas e tinham só 6 meninas, né? Eu estava entre uma delas e dentre essas meninas, 4 se formaram. E aí, ao longo dessa jornada, várias vezes eu fui convidada na Unesp para fazer banca de TCC do BSI, do Sistema de Informação, banca de Ciência da Computação, sempre achando que a gente pensa que as coisas, né, vão melhorar ao longo dos anos. E eu percebi que isso não aconteceu. Né? Eu percebi que algumas vezes tinha 2 meninas, tinha uma menina, até que em 2019, acho que foi a última banca, né, porque 2020 não fiz banca, e não tinha menina no curso de BCC da Unesp aqui de Bauru.
E aí, a gente pesquisando um pouco mais sobre isso, para trazer as temáticas aqui para você, a gente encontrou uma pesquisa que de 2016, né, veio esse relatório, que a cada 100 estudantes que entram em computação, apenas 15 são meninas. Então, eu vi que isso não é só uma realidade que eu passei e que mudou ao longo dos anos. Eu vi que isso acaba sendo uma realidade. Que eu não tenho nenhum embasamento científico, só a minha realidade, mas quando a gente pega o todo, isso acontece. Então, aí eu queria perguntar para as nossas convidadas, para elas falarem um pouquinho como ocorreu essa escolha pela TI com elas, quais são os incentivos que elas tiveram, né, se elas tiveram incentivos, ou pelo menos não tiveram desincentivos, né, que a gente fala, e por que elas acham que isso ocorre ainda hoje, né, de você ter realidades tão diferentes, né, nessa carreira de TI especificamente. Quem quer começar aí? Quer começar, Deb? Até a Lucy encontrar aí de novo? Eu começo. Bom, na verdade, eu entrei na carreira de TI, eu falo muito por acaso, assim, mas foi um destino, porque eu me apaixonei muito rapidamente, né? Então, na verdade, eu fui uma pessoa que desde criança eu sempre tive muita aptidão para exatas, e eram as matérias que eu mais gostava na faculdade, enfim. E aí, quando eu fui fazer CTI, na verdade, né, eu fui fazer o colégio técnico muito interessada pelo ensino médio. E aí, quando eu cheguei para me inscrever para o vestibulinho, que falaram assim, não, você tem que escolher um curso técnico junto. Porque eu não sei o que eu tinha na cabeça também, que eu, enfim. Aí eu falei, poxa, mas dentre as opções do curso técnico, eu acho que eu vou fazer informática. E aí eu escolhi assim. E aí eu entrei e caí totalmente de paraquedas, assim, totalmente de paraquedas no mundo da TI. E gostei muito da área. E aí, enfim, quando eu terminei o colégio técnico, na verdade, eu estava trabalhando, fazia 2 anos com isso. E aí foi a minha escolha de faculdade, né? Eu falo, eu não prestei faculdade para nenhuma outra área, então eu já tinha isso muito certo, que eu queria fazer ali. E aí eu nunca mais saí desse mundo, assim. E aí a questão que você falou de não ter o incentivo, né? Eu acho que como eu caí muito de paraquedas, isso foi uma vantagem, né? Porque como eu não conhecia muito bem, então não tinha essa questão assim do, poxa, mas não tem muitas meninas que seguem esse curso. Eu fui percebendo a coisa enquanto eu já estava no meio. Então eu não tive isso nada contra, assim. E aí no colégio, né, técnico é dividido, é bem dividido, questão de gênero, assim, tem bastante meninas na sala, mas poucas que seguem depois, na verdade, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, foi essa realidade que a Fer falou exatamente, né? Tinham 7 meninas na minha sala, de 40 alunos, e 5 se formaram, contando comigo. Então, aí fica aquela disparidade maior, né? Que aí até minha mãe falava, poxa, mas você só tem amigo homem? Sim, mãe, eu só tenho amigo homem porque só tem homem na minha sala. Então, não tem como, né? Mas... E aí, assim, eu nunca tive nenhum desincentivo, mas eu realmente comecei a perceber que, nossa, que coisa estranha, né? Porque frequentemente você olhava e você era a única mulher da roda, né? Você fala assim, se você senta, você é a única mulher da mesa. Então, comecei a perceber, mas aí eu já era completamente apaixonada e convicta que eu queria fazer isso, então aí isso acabou não desonerando nada para mim. Bacana. Quer contar um pouquinho para a gente, Lu? Ai, gente, perdão, caiu tudo aqui, eu tô pelo celular, mas acho que agora vai. Então, eu acho que eu não tive nenhum incentivo e nenhum desincentivo, digamos assim. Incentivo acho que eu tive sim para outras, né? Outras, você gosta de estudar, então vai fazer medicina, aí vem o tio, né? Falar, vai fazer direito, vai para, como que é, ser diplomata, tem... Mas eu, da mesma forma que a Débora, sempre tive muita aptidão para as exatas, então eu sabia que eu faria algo de exatas, né? Eu não sabia exatamente. Eu sempre gostei muito de matemática e até essa questão aí de falar, eu não sei se já passou a parte que eu perdi de falar uma coisa que não está no LinkedIn. Beleza, vai lá. Né?
A gente tinha combinado disso, se fosse uma escolha pura, eu acho que eu teria escolhido matemática, mas aí eu pensava assim, não quero ser professora, né? Então, mas eu não conhecia, né? Eu não sabia que existia carreira acadêmica, então para mim professora era aquela professora de criança, tá falando, não, isso não, acho que não vai ser legal. Então, eu tinha aula de informática na escola e a professora falava, precisa saber muita matemática, começo do curso só matemática. Eu falei, fechou, é isso aí. E foi por isso, né? Eu sempre conto essa história para os meus alunos, que eu fiz computação porque eu não queria ser professora. E agora você é professora, né, Lu? Então, exatamente. Mas é aquilo que eu falei no começo lá, né? Às vezes você não sabe, mas a vida vai te, olha, é aqui o caminho. Mas foi muito pela aptidão mesmo da computação ter muito de exatas, né? E até a gente vê lá as pessoas do início, né? A Ada, o Turing eram matemáticos, né? Então, foi nesse sentido. Não tive né? Ninguém falou para fazer computação, mas foi muito. Eu lembro também de ter participado de uma feira de ciências que tinha aquele um software muito, muito antigo que a gente conversava, acho que era os primórdios lá da IA, e eu fiquei apaixonada, porque né, o computador respondia de um debate. Assim, eu lembro que a gente participou de um outro momento e as meninas, as alunas, elas falam que no momento que você entra e você vê uma sala muito masculina, mas aí já é um momento que depois que você entrou, ela já fez aquela escolha, né? Aí eu acho que seria muito por causa da evasão. É um pouco intimidador você estar num lugar, você anda na rua, você vê homem e mulher, né? É muito estranho, você está no shopping, você vê homem e mulher, é muito estranho você estar num lugar onde só tem um pouco intimidado, né? Então, acho que isso é uma questão. Agora, de antes também, acho que é muito a ideia que as pessoas têm, né? Então, computação, não, você vai. A gente vê muita questão, as meninas incentivadas para as biológicas, tem carreira, por exemplo, enfermagem, não, homem não. Então tem muito isso de essa profissão de homem, a profissão de mulher. Eu acho que é muita questão dos valores, né, que você vai aprendendo e às vezes você não fica refletindo muito, isso daqui engenharia mecânica não é para mulher. Então, às vezes a pessoa nem cogita, porque tem uma ideia, né, você cria aquela ideia mental lá e não vem, né? Tinha uma propaganda dos ingleses fazendo, né, com crianças de 6, 7 anos, né, para desenhar, né? Bombeiro, fazia desenho de bombeiro, médico, né? E tem aquele estereótipo, né? Bombeiro é homem, astronauta, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa questão, né, que é machista mesmo, né? Ou sei lá, essa profissão não é para você. E tem também o fato de hoje já é um ambiente mais masculino, é um pouco intimidador e isso desincentiva, né? Deve ter muitos outros fatores, mas aí deixar para o pessoal de estudar, né? O que tem, qual que é a relação mesmo. Eu acho que qualquer área de exatas, ela tende a ser mais masculina, assim, né? Se a gente for ver. Aí eu acho que é muito isso que a Lu falou também, do que as meninas, desses estereótipos, na verdade, desde as crianças, assim, né? Que a gente, até brinquedo mesmo, a gente tende a ter os brinquedos mais lógico-matemáticos, assim, são para os meninos. Então, você já vai meio que incentivando ali algumas coisas e as meninas, elas ficam mais nessas profissões, até assim, de cuidado, né? De manutenção da vida, enfim. E aí elas tendem a ir mais para esse lado. Então, mesmo que a menina ela tenha uma aptidão ali, né,
que nem para mim, eu falo, ninguém nunca me desincentivou, mas sempre todo mundo falava muito, porque eu escrevia muito bem, e porque você fala, então você pode fazer outras coisas, porque ir por esse outro lado, assim, né? Usar essas outras habilidades que a gente colocar entre muitas aspas aí, assim, que são mais femininas, né? Você ter essa caixinha aí que você se encaixa melhor colocar. Então, eu acho que tem muito isso, assim, também. Acho que desde que a gente incentiva os meninos, tudo que, assim, que é uma coisa de noção espacial e uma questão mais de lógica, enfim. Até próprio videogame mesmo, se a gente for ver, né? E propaganda dos primeiros PCs que eram vendidos aí como brinquedo de menino, querendo ou não, né? Então, o videogame, brinquedo de menino, isso é coisa de menino, e ficar no computador. Então, eu acho que a gente vai moldando essa ideia, e aí que chega nisso que a Lu falou, a pessoa ela nem considera, né? Ou ela tem que fazer um esforço, na verdade, muito consciente de falar, não, realmente, será que tudo isso que martelaram na minha cabeça a vida inteira, isso não faz sentido, e eu vou ver o que eu tenho aptidão. A gente, principalmente, né, aqui no Brasil, que a gente entra na faculdade com 17 anos, você não vai parar para refletir a sua vida de verdade. Você vai meio no que está acontecendo ali, no que faz sentido no seu meio, né? E o nosso meio hoje, querendo ou não, meio que empurra as meninas para um lado mais disso que você falou, assim, essas atividades de cuidado, ou enfim, essa coisa mais artística, mais delicada, entre aspas. Bacana, meninas, bacana, vamos lá. Então aí a gente vai para uma próxima temática, que a gente passou pela escolha pela TI, e aí a formação em TI, né? Então eu trouxe aqui um debate que acaba acontecendo na nossa profissão desde a época da minha graduação, que é a importância realmente de você ter uma formação de graduação, pós-graduação, ou é mais importante você ter certificações, especializações. Isso veio à tona muito quando, acho que foi em 2018, que o Google, a IBM e a Apple trouxeram que eles não iam mais utilizar a questão da graduação, né, do diploma universitário, nos critérios de seleção, né, dos processos seletivos deles. E aí veio de novo à tona essa questão da importância ou não de você ter uma graduação, uma pós-graduação, e toda a questão de você até ter uma regulamentação ou não na nossa profissão. E aí, trazer que a mais acadêmica, de graduação, de pós-graduação, quanto uma outra formação, e depois a gente vai mais livre, né? E aí a gente vai para a questão do debate. Então, agora eu vou começar pela Lu, tá, Deb? Ai, tá joia. Isso é realmente um assunto bem polêmico, né? Eu, como uma pessoa da academia, eu tenho que colocar uma posição aqui, mas com relação ao legado, eu acho que saber por que eu que esse embasamento, essa questão de você saber o porquê, né? Que é o que a gente é extremamente cobrado de você quando você faz um mestrado, doutorado, né? Não basta você, né, só mostrar que, beleza, isso daqui você otimizou aqui um algoritmo, tá, mas por que ele é melhor que o outro? Né? Então, eu acho que isso não é o principal, sabe? Que você um estudo formal, né, uma graduação, né? E até porque, se a gente for pensar, por exemplo, assim, em empresas ou instituições que lidam realmente com o sistema crítico, né, que
que o problema pode matar, né? Eu tenho certeza que a titulação aí, os diplomas vão ser, o pessoal vai olhar com um pouco mais de respeito, né? Porque é necessário, né? Não estou falando, né? É o de se a situação se repetir, você saber contextualizar e abstrair que você já viveu aquilo em outro momento, que aquilo pode talvez ser aplicado de novo e que vai dar o mesmo resultado. Então, eu acho que isso é o principal, eu diria isso. Mas é polêmico. É polêmico. E aí, Deb? É polêmico, mas a minha opinião é igual a da Lu, assim, até tinha colocado exatamente isso, até situações que aconteceram na vida profissional mesmo, da diferença que faz você saber o porquê das coisas, né? O porquê que você escolheu aquilo, o porquê talvez que a determinada coisa foi construída de uma maneira para chegar até ali. Então, assim, para você, antes de você questionar alguma decisão, enfim, que foi tomada, você entender qual que é o processo de construção, isso, o que passou antes de você estar ali, né, para evoluir, chegar naquele momento e saber o porquê das coisas, exatamente isso, assim. E é até esse processo que eu acho que você aprende na graduação, ou não sei se em todas, mas na Unesp principalmente, que é esse processo de você saber construir o seu conhecimento. Então, assim, tudo bem, eu vou chegar nesse resultado aqui, nesse A mais B, mas como que eu faço para construir esse percurso para eu chegar nesse resultado, né? Isso eu acho, assim, que é extremamente importante, que em qualquer profissão, mas na nossa, que a gente precisa estudar muito e num ritmo muito acelerado, né? Porque você ficou, sei lá, 6 meses sem ver determinada coisa, você já está defasado, então, assim, que você precisa, na verdade, estudar num ritmo muito acelerado e as coisas mudam de uma maneira muito acelerada, e, enfim, você precisa testar as coisas muito rápido. Eu acho que você ter essa habilidade, assim, de saber construir o seu conhecimento é muito importante. Mas, assim, é claro que existem pessoas, vão existir as pessoas excepcionais, que é aquele cara que fala assim, nossa, mas olha assim, essa pessoa ela sabe fazer isso, ele tem essa habilidade e ele não fez uma graduação. Mas, como a gente disse, é polêmico. Também responde consultor, né? A gente não tá... Depende. Bem de consultor. Depende. Mas aqui, eu até vou colocar até um depoimento pessoal, porque foi um divisor de águas para mim, né? Porque eu decidi fazer mestrado quando eu já tinha uma carreira, né? Já tinha 5, 6 anos de formada, já atuava, e eu decidi mesmo porque tinha saído lá sobre a questão da biometria, eu gostei dessa área, eu queria entender como aquela coisa funcionava, né? E eu fui fazer com o Nilceu, quem conhece, a Lu conhece, acho que a Deb também, professor Nilceu, matemático, ele é um pesquisador, tal, né? E aí eu estava muito acostumado com o ritmo do corporativo, né? Que algo funciona, você tem que ter velocidade. Funcionou, põe para rodar. Vamos lá, né? Próximo. É sempre assim. E cheguei lá com essa urgência, com esse tipo de perfil. Aí ele falou assim, ok, Fernanda, você escolheu esses 2 algoritmos para você fazer a fusão, que eram 2 algoritmos de impressão digital. Mas eu quero saber por que você não escolheu todos os outros que existem. Aí, gente, eu falei assim, o quê? Eu achei que eu ia terminar em 6 meses, agora em 2 anos eu tô achando pouco. Né? Então, assim, é muito interessante você aprender a pensar dessa forma, né? A se questionar que não é porque é o primeiro que você achou que ele é o melhor, não é porque... E que você tem que saber os prós e contras de tudo. Então, eu falo que eu acho que hoje complementou a minha carreira. Hoje eu consigo ter um pensamento muito mais crítico e ter uma análise mais crítica de tudo, do mundo, porque eu passei por esse processo, né? Então, eu também sou um pouco suspeita, viu, Lu? Só complementando, eu acho que todo esse conhecimento, principalmente quando você lida com algo que você nunca viu, e a gente tem um exemplo enorme agora que a gente está vivendo uma pandemia, né? De onde que estão saindo as soluções, né?
A quem que a gente recorre? A quem que a humanidade está recorrendo? São centros de pesquisa, são universidades, né? Porque você vai, é aquilo que eu falei, cara, isso daqui aconteceu ali, e você vai, cria um outro modelo, né? Tem modelo de espalhamento de gás, mas assim, se eu adaptar, a gente vê que funciona, espalhamento de doença funciona de forma parecida, a gente muda ali as variáveis e tal. Não tem, né? Não tem para onde correr. Então, nesse momento, a gente percebe muito bem o que, né, o conhecimento, os estudos, né, a base teórica que você tem, como que faz você ir para frente nesse momento onde você não pode ir lá no Stack Overflow, né? Não tem YouTube pronto, né? E o Não Google. dá. Legal. Agora vamos uma perguntinha especial para a Lu. Tá? Porque o que acontece? A gente tem, dentro dessa polêmica, existe também a questão do currículo dos cursos de tecnologia, né? Que eles falam que hoje o currículo acaba sendo não atrativo, alguns questionam se todas as disciplinas que hoje a gente tem precisaria realmente ter, e se você precisa começar primeiro tudo aquele cálculo, 1, 2, 3, a Lu já vai falar que sim, porque ela gosta de matemática, a gente já sabe, mas vamos perguntar mesmo assim, né? Se você não mudaria esse currículo, se você não inverteria a ordem, o que você faria hoje para se adequar a esse novo contexto, que é uma outra geração, né? Que a gente também tem que estar atento a isso. Então, como a Lu é professora, eu vou perguntar para ela, se ela pudesse, né? Se tivesse assim, ela fosse lá, né? Tivesse caneta, né? Para poder ir lá canetar mesmo, ó, o currículo agora, ou vai ser assim, os cursos de graduação, pelo menos na área de tecnologia. O que você faria, Lu? E a gente tem, na verdade, quando a gente monta o PPC, que é o projeto pedagógico de curso, na verdade, a gente que vai montando. Lógico que tem que ter uma coisa básica ali, mas eu acho assim, isso é uma pergunta que os alunos fazem demais, né? Ninguém gosta, né, eu tenho que ver cálculo, eu tenho que ver geometria analítica, meu Deus, estatística. E eu sempre falo assim, olha, que, na minha opinião, para computação, eu acho que de matemática o principal é estatística, né? Você vai trabalhar com machine learning, vai trabalhar... Você tem que saber estatística, né? Eu acho que minimamente isso tem que ter. E é a mesma coisa. Eu quero trabalhar só com web, desenvolvimento web, né? Mas quem disse que a pessoa vai conseguir ficar a vida inteira ali, se daqui 10 anos vai existir web, não vai existir uma outra coisa, e ela vai precisar de algum, né, outro conhecimento. Então, tem algumas coisas de computação que são base, né? A lógica, o banco de dados, se você não tiver banco de dados, não dá nem para fazer login, né? Estrutura de dados, então tem coisas que não tem para onde fugir, né? A não ser que a gente mude muito um dia o paradigma da forma como você programa, isso vai continuar ainda por muito, muito tempo. Mas o que eu mudaria, o que eu acho que talvez falte, e eu sou adepta dessa ideologia, digamos assim, de juntar. Eu acho que a academia no Brasil, pelo menos, ela é muito distante do mercado, né? Então, muitas vezes você fica vendo muita coisa teórica, Eu lembro quando eu estava no último ano, eu falava, cara, eu não sei nada, eu vou entrar numa empresa, eu não sei, né? Porque você fica muito descolado. Eu acho que essa parceria seria extremamente benéfica para os dois lados, né? Para o aluno já ver como que funciona. Eu tenho um amigo que ficou, até colega do IFE, que ele foi um ano para a Finlândia, ele é da área de educação, e ele falou assim, olha, no começo, ele ficou numa faculdade de computação, então ele falou assim, olha, no começo do ano, vai assim, o secretário de educação fala assim, olha, pessoal, os alunos aqui, a gente tem um problema, eles estão com problema em química. Eu quero que vocês desenvolvam soluções para ajudar os alunos do ensino fundamental em química. E eles passam o ano inteiro trabalhando em game, sei lá, eles dão soluções, e no final do ano vai toda a comunidade lá e vê, eles apresentam isso, vai ser aplicado lá no ensino fundamental. Então, quer dizer, eles têm cliente, eles desenvolvem um produto, é fantástico, né? Mas a Finlândia, ela, né, normalmente está em primeiro, né, em educação. Então, eu acho que esse descolamento não é legal. Poderia, lógico que tem quem goste da pesquisa pura, né? Não precisa ser pesquisa aplicada,
mas a maioria vai para o mercado. Uhum. Né? Então, eu acho que isso seria muito legal. Bacana. Podemos passar para o próximo? Então, a gente vai começar a falar de carreira, tá? Então, o que a gente percebe, né? Que além de você ter essa questão da mulher ser minoria, né? Até muito por conta, às vezes, disso, na questão da entrada num curso de graduação, por exemplo, em TI, a gente também percebe um pouco disso no nosso mercado de trabalho. E aí, recentemente saiu uma matéria que eu pesquei aqui, que é de 2019, que indica que em 10 anos, então eu estou falando de 2009 a 2019, não apenas diminuiu a proporção de mulheres dentro do mercado, dentro das empresas, na carreira de TI, como aumentou a diferença salarial entre homem e mulher. Então, a gente está falando de uma pesquisa que em 10 anos viu que esse gap, na verdade, está aumentando ao invés de diminuindo. Aí eu queria ouvir de vocês de novo. Como é que foi essa trajetória de vocês, o processo seletivo, ou que vocês participaram, os processos de promoção, e se vocês enxergaram isso também, né, ao longo da carreira de vocês, e depois a gente vai para as outras perguntas. Vamos começar com a Deb? Vamos. Olha, para ser bem sincera, assim, né, eu comecei a trabalhar como um estágio na prefeitura, então era concursado, então é ali todo mundo protegido, porque era o concursinho do estagiário, e era aquele salário do concurso, e o processo de seleção era um concurso, então não tive essa oportunidade, entre muitas aspas, de ter sido discriminada. Mas, enfim, assumi isso. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, e logo no primeiro ano da faculdade, e na verdade era uma empresa bem pequenininha, né? E aí eu comecei a ouvir algumas coisas. Então, por exemplo, era uma empresa pequenininha, eu fui a primeira pessoa contratada, e aí as outras pessoas contratadas respondiam para mim. E aí eu era bem novinha, porque, enfim, eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, e eu ouvi uma vez um cliente falando para o cara, falou assim, cara, você não se incomoda dessa menina ser sua chefe? E eu, mas tudo bem, se abstrai, sai, né? E depois eu entrei, não vou puxar saco, tá, gente? Mas é na bolha linda da MSTech, porque é uma bolha mesmo de... que nunca teve nenhum tipo de discriminação, e muito pelo contrário, assim, é uma empresa que tem muita diversidade, né? Então, assim, tem muitas mulheres, tem gente de todo tipo, sempre teve. Então, isso há 10 anos, né? Porque agora é bonito ter o RH, a nossa empresa promove diversidade e tal. Mas isso, assim, há 10, 11 anos, né? Então, o que eu brinco, eu até falei isso em outras oportunidades, não estou falando agora, não, teve, enfim, que eu falei para outras pessoas isso. E aí eu fiquei nessa bolha, então, assim, eu cresci muito da minha carreira dentro, que assim, que eu ouvia falar, né? Ouvia falar que existia isso fora do mercado e tal. E aí, quando eu saí da MSTech, aí decidi sair, porque, enfim, para alçar voos maiores, aí a realidade veio e bateu de uma maneira, assim, que não foi legal. De ter justamente isso, assim, de você ter que se provar porque você é mulher, de alguém subentender uma característica minha, a pessoa sem me conhecer às vezes, assim, né, as pessoas que estão aqui, várias pessoas que estão aqui me conhecem, trabalham comigo, já trabalharam comigo, e da pessoa vir falar assim para mim, olha, você é gestora, mas não seja muito boazinha, entendeu? Eu falei, caraca, tipo, minha vida inteira eu tive um feedback contrário, de que, na verdade, eu sempre trabalhei muito isso, né, para não ser tão incisiva, é o contrário de ser muito boazinha, né, daí eu ficava, mas gente, essa pessoa não me conhece, por que que ele tá falando que eu não devo ser boazinha? Aí acendia a luzinha, assim, porque eu sou mulher, então ele acha que eu vou ser toda maternalzinha com a equipe, né, então, assim, foi complicado. Eu falei que essa realidade bateu aí. E aí e aí querendo ou não, como eu já estava numa posição assim de liderança e um pouquinho mais de poder, comigo nunca foi tão gritante. Acho que também porque tem uma questão
de personalidade, né? Por eu não ter medo de falar as coisas. Mas eu via muito, assim, até no processo de contratação, sabe? Da pessoa subentender, tipo, ai, não, mas puta, a gente precisava de alguém, assim, que fosse mais firme nessa área. Eu falei, mas vamos lá. Por que aquela candidata específica não era? Né? Me explique melhor sobre isso. Então, aí eu comecei a ver esse outro lado, assim, sabe? Aí eu falo, eu não sofri porque eu tive muita sorte de crescer dentro desse ambiente que era muito propício, né? Que era, na verdade, muito diverso. E aí, quando eu saí desse ambiente, que eu comecei a pensar, que eu comecei a ver, não pensar, né? Porque, enfim, eu já sabia que existia, mas eu comecei a ver isso na realidade. E é muito revoltante, assim. Eu falo, a minha sorte é que quando eu fui, para que eu brinco para as pessoas, né? Que eu falo que eu sou feminista cansada, assim, que hoje eu já sou assim, ai, gente, eu já penso 10 vezes antes de responder alguma coisa. Então, a sorte é que quando eu fui, eu já estava cansada, assim, que eu já respirava fundo, falava, não, mas será que vale a pena nesse momento? Mas, então eu falo, eu tive muita sorte que eu vejo que muitas meninas não tiveram, né? Que muitas mulheres não tiveram. Que, na verdade, que quando elas estavam nessa fase da carreira de se desenvolver e de efetivamente ter as oportunidades, de ser promovida, elas estavam no ambiente que elas tinham que se provar 10 vezes mais e que elas tinham que trabalhar 10 vezes mais. E aí isso tira sua energia do que realmente importa, né? Você ficar gastando energia para provar essas coisas e você acaba não tendo energia para o que realmente importa. Então, aí foi isso. Não tô Legal. puxando o saco, gente, é verdade. Vamos lá, Lu. É muito o que a Débora falou, assim, mas só um toque ali para a Débora, que ela disse, eu já estou cansada, mas percebe bem, a pesquisa mostrou que piorou, então a gente não pode cansar, tem que ser firme porque a coisa está ficando pior, em vez de, né, a tendência é que, poxa, a gente está evoluindo, né, não é isso que os números mostram, né? Os números não mentem, apesar de haver controvérsias, mas não vamos entrar nisso. Mas, enfim, eu da mesma forma que a Débora, eu acho que eu vivi numa bolha, assim, eu tive muita sorte, porque comigo eu não passei por essa questão de, por exemplo, diferença salarial, mas eu trabalhei em empresas grandes também, depois concurso, né, que como a Débora falou, enfim, você tem aquela carreira e não dá para ter diferença. Mas a pesquisa mostra muito claramente que as diferenças salariais são grandes, não é um problema do Brasil, né? É um problema mundial. E tem outras questões ainda, além disso, né? Por exemplo, de assédio, né? Que a gente ouve também. Eu acho que é um caminho muito longo aí que precisa ser batalhado. E acho que que depende da gente, né? Tem que começar com a gente, com os nossos filhos. A gente tem filho, tanto faz se você tem filho menino ou menina, precisa ensinar, porque essa geração acho que não tem muito jeito. A próxima talvez melhore um pouco, e é isso que a gente precisa, porque é um trabalho de formiguinha, né? É incrível a gente falar isso hoje, né? 2021, né? Tanta a gente que está na área de tecnologia, às vezes eu fico pensando, meu Deus, tanta evolução tecnológica, às vezes a gente tem problema assim da idade média, da idade antiga, né? Cara, não precisava estar gastando tempo com isso. Mas tá aí, é forte, não é mimimi, né? Os números mostram e provam isso, então é um trabalho nosso que depende de nós, né? Mas eu, particularmente, muita sorte, realmente, a gente vive numa bolha, né? Em vários sentidos. E isso não me aconteceu, dessa questão de diferença, ou de eu ter que, né, de me sentir assim, porque eu sou mulher, não sei também, eu já falei para que eu sou meio lerda, assim, às vezes você está tão concentrado, eu não percebi, né? Se aconteceu, eu não notei. Então tá, então a gente vai falar agora, que eu fiz aquela pergunta especial para a Lu, agora eu vou fazer para a Deb, tá? Então, se você pudesse, o que você mudaria nos processos seletivos ou nos processos de promoção de uma empresa para que o fato de ser mulher ou homem não seja um critério decisivo, né? Que sejam outros critérios, né? Muito mais na competência. O que você mudaria?
eu acho que tem uma coisa muito importante, né, que eu acho que as empresas estão entendendo agora, que é muito importante, na verdade, você formar mulheres líderes. Então, assim, é difícil essas mulheres entrarem, mas quando elas entram, você realmente investir em mulheres líderes, porque eu vejo, assim, que você ter, na verdade, uma mulher numa posição de liderança, querendo ou não, igual a Lu falou, às vezes é muito intimidador você entrar num ambiente que é totalmente masculino. E aí, quando você chega e tem uma mulher numa posição de liderança, isso também atrai mais meninas, mais mulheres para trabalhar naquela área. Eu vejo isso, eu já tive feedback disso, de pessoas falando assim, olha, eu mandei currículo para essa vaga porque eu sabia que você ia ser minha gestora. Ou assim, eu estava em dúvida entre dois, mas eu acho que aqui eu vou ter mais oportunidade de me desenvolver. Então, assim, por existir mulheres líderes, né? E isso é igual a Lu falou, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas eu acho que isso é uma coisa que as empresas precisam muito investir. E aí tem uma questão também, que são das características ditas, né, masculinas e femininas, que às vezes elas são muito valorizadas no ambiente corporativo, né? Então, às vezes, assim, o cara que fala alto, que é incisivo, que bate na mesa, né? Não, porque esse cara, ele vai ser um excelente chefe, porque ele sabe se posicionar, porque ele, entendeu? E é muito difícil, às vezes você fala, não, porque é uma pessoa ali que é mais articulada e que fala mais baixo e tal. Não, tal, essa pessoa, não sei se ela vai passar a segurança que eu preciso, ou às vezes, por exemplo, a segurança que eu preciso para negociar com o cliente, entendeu? Então, assim, eu percebo que no mercado corporativo a gente está mudando um pouquinho essa visão já. Na tecnologia, eu percebo que a mudança está um pouquinho mais acelerada. Eu acho até que com a entrada da geração mais nova aí, né, do pessoal de 18, 19, 20 anos no mercado, que eles têm uma outra pegada, uma outra cabeça, uma outra visão de, enfim, de liderança e de se convencer e tudo. Que aí eu tenho esperança, na verdade, a gente perder um pouco essa questão do não, porque o cara, para ele ser um bom líder, para ele ser um bom gestor, ele tem que ser o cara que é um intimidador, né? Acho que a gente está caminhando aí para um líder legal ser uma pessoa muito mais de colaboração do que de competição. E aí a gente tem essas características que são ditas femininas, que na verdade elas trazem uma vantagem muito maior, né? Que é esse poder de articulação, enfim. E aí o que eu mudaria é isso, assim, que é o que eu tento fazer. Então, investir muito nesse programa de desenvolvimento de líderes para as mulheres, porque elas se sentem mais à vontade, né? A gente se sente mais à vontade no ambiente, às vezes, que tem mais mulheres. Então, se você tiver mais mulheres líderes, acho que isso inspira também mais mulheres a entrar nessa determinada área. E em questão de seleção, para entrar mesmo, às vezes, eu dou uma forçadinha de barra com o meu RH, assim, falo assim, poxa, gente, não tem nenhuma menina, mas não tem nenhuma menina, não, arruma o currículo de uma menina. E aí depois, obviamente, a gente vai avaliar todo mundo igual. Mas eu falo para eles, mas não vai cabe uma menina, mas não tem mesmo, não acharam nenhuma mulher, mas nenhuminha nessa vaga. Então, a Fer assim, tá rindo. A Fer tá rindo porque ela sabe que é verdade. E aí porque às vezes as pessoas não percebem mesmo, porque como é naturalizado, né? Elas não percebem. E aí tem algumas coisas que as pessoas acham que é besteira, mas não é, que nem mudança de linguagem, né? Quando você vai contratar uma pessoa, que nem os meninos que trabalham comigo, que também eu tô numa equipe, são 5 gerentes, eu sou a única mulher, né? E dos meninos que trabalham comigo, e aí eu falo, poxa, porque olha a mudança da linguagem, né? Tipo, a pessoa programadora, eles falam, mas faz diferença? Eu falei, se para você não faz, para as meninas fazem. Porque é basicamente um a gente te quer aqui, entendeu? É um detalhezinho, é uma mudancinha, mas que eu acho que incentiva, assim, ter essa preocupação maior. Bacana. Pessoal, nós já estamos quase finalizando, tá? O Lucas, ele já trouxe um bilhetinho para mim, falando para eu finalizar. Ele veio todo discreto, mas eu estou entregando ele. Enfim, agora, última perguntinha aqui para vocês. Tá, eu vou deixar uma para as perguntas lá da galera. Então, nós vamos partir agora para o nosso momento high-tech.
tá? O Momento Hightech é assim, como a gente está aqui também num evento com homens, com mulheres e tudo mais, eu queria que vocês dessem esse gostinho do high-tech. Então, primeiro, na perspectiva da Lu, que assim, quais são as principais tendências nessa área da tecnologia, mas na questão da pesquisa científica? E aí a gente traz para a Deb, que é mais na questão do mercado de trabalho. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês desse momento high-tech. Eita, isso daí tem coisa pra caramba, hein? Nossa, tem indústria 4.0, tem cidades inteligentes, mas essa eu vou deixar mais para a Débora aí do mercado, né? Arquitetura cloud, eu tenho visto muita gente, não tem arquiteto que entenda disso. Mas eu acho, eu vou puxando assim um pouco para a nerdice, eu acho que o que eu tenho visto assim avanços e o que eu acho, né, na minha opinião, que vai revolucionar realmente é a computação quântica, né? Falando rapidamente, a computação quântica ela usa ideias da física quântica, né? A física quântica ela vê fenômenos de sistemas microscópicos, né? Por exemplo, elétrons, prótons, enfim, e a computação quântica vai pegar essas ideias e trazer para a computação. Então, eu vejo assim como aconteceu lá no início dos computadores mesmo. Se a gente for lembrar lá do ENIAC, por exemplo, que os computadores ocupavam prédios inteiros, e aí veio o pessoal da eletrônica e conseguiu fazer o chip, e aí você teve uma capacidade muito maior de processamento, e isso revolucionou, né? A gente conseguiu ter o PC, enfim. Eu acho que isso vai na mesma linha, né? Claro que a gente ainda está engatinhando, assim, mas o computador quântico ele vai conseguir fazer processamento de coisas, né, que hoje, sei lá, levaria 10 mil anos em segundos, né? Claro que ainda está bem no comecinho, né? Tem o pessoal da IBM, da Microsoft, Google, né? A Google falou que outro dia fez tem um chip, eu não vou lembrar o nome das coisas, tá, gente? Mas eu sei que esses chips, eles têm que ficar próximo ao zero Kelvin lá, que é como é que fala? Que é o congelamento total das moléculas para poder funcionar isso. Então, é um negócio bem viajante, né? Mas que tem avançado bastante. Isso vai poder, ajudar em medicina, biologia, né? Processamento sei lá, cadeias de aminoácidos para moléculas, isso ajuda novos remédios, enfim. Eu acho que será uma nova revolução em computação. Isso ainda vai levar um tempinho. Que legal, Lu. E o que você está trabalhando agora especificamente nas suas principais pesquisas, assim? Curiosidade, desculpa o tempo, desculpa, Lucas. Eu nem falei muito do que eu fiz, né? Mas eu fiz doutorado na área espacial, né? E a gente trabalhava com técnicas para minimizar falhas, né? Porque o satélite lá não pode dar pau, né? Vocês viram a Amazônia subir lá. Então, são sempre coisas para você maximizar, encontrar defeitos que não pode dar problema lá. Se der problema lá, estamos lascados. Já está difícil conseguir verba se não der problema. E eu continuo nisso, né? Então, são ferramentas, né? Agora eu trabalho um pouquinho com verificação e validação em blockchain, por exemplo, que a gente percebeu que tem uma demanda grande. Mas eu também tenho pesquisa o que a gente chama de Deep Libras, que a gente tem, não sei se vocês forem nos sites oficiais, vocês veem o VLibras, né, que tem lá em português, você passa, ele faz o movimento em Libras. O nosso ideia com o Deep Libras é o contrário, é ter alguém falando em Libras e sai em português. Então, a gente está com uma pesquisa nisso, também devagar, mas estamos indo devagar. Outra pesquisa que a gente faz também é para pessoas que têm problemas na coluna vertebral, né? Então, dor na lombar, que atinge um grande número, um número muito grande de pessoas, então a pessoa fica em casa, né? Então a gente tenta procurar características para tentar fazer cluster e ver se tem um tipo de tratamento que é mais efetivo para aquela pessoa, enfim, são várias frentes aí. Legal. Ô, Deb, e aí, fala um pouquinho assim do que a gente tem que ficar de olho em momento high-tech, tecnologia no mercado de trabalho. Então, a curtíssimo, médio prazo, né?
que é uma demanda, na verdade, que já existe, que estamos aí lutando para repor. Acho que é bastante isso que a Lu começou a falar, né, do cloud computer. Então, assim, você pensar a engenharia e como desenvolver as coisas para efetivamente usar o máximo da cloud, enfim, estratégia e o que a gente pode desenvolver dentro dessa tecnologia que já está disponível para a gente, né? Segurança da informação demais, batendo aí na porta mais do que nunca. Então, vários perfis a gente tem. Análise de dado, então, cientistas de dado, analista de BI, analistas de dados, a gente tem demais, aí casa muito com a questão da estatística que a Lu falou. Então, assim, que é demais, assim, que todas as empresas, independente de tecnologia, na verdade, né, isso vai fazer parte das estratégias aí. Legal. Ó, agora a gente vai começar a fazer as perguntinhas aqui da galera, tá? Se vocês quiserem, né, abrir a câmera, falar, também pode, tá, pessoal? Eu vou começar a ler uma da Tabata, tá, Tabata? Se você quiser, você continua, você fala também, tá? Que ela tá perguntando o seguinte: a respeito do tópico da maioria masculina no ambiente de graduação, vocês tiveram experiência semelhante em ambientes de mestrado, doutorado, pós-graduação? E aí teve uma outra questãozinha que emenda, que primeiro se teve essa experiência, né, da maioria masculina mais na pós-graduação, e se houve uma visão ou uma atitude negativa, tanto ou de alunos, né, colegas, ou do corpo docente. Quem quer começar? Eu posso começar. A pós segue o mesmo esquema, eu acho. Se graduou pouca mulher, vai ter pouca mulher ali na pós. Mas assim, particularmente a minha turma de BSI da Unesp era quase metade mulher. Foi um perfil bem diferente. Mas assim, como eu falei lá na outra pergunta, tem realmente, a gente percebe, a experiência que eu tenho é que tem menos mulher, mas não tive nenhum problema ali por ser mulher, por ter, enfim, eu não senti esse preconceito. O que mais que ela perguntou? Ou do corpo docente ou do discente, né? Não, se não, vocês não. tiveram. Não. E até o corpo docente, eu acho que tem, pelo menos dos que eu participei, até tinha mulher. Exceção do ITA, que não tem, acho que não teve, não. Mas no INPE tem. Não teve professora. Não tive professora. Isso é uma outra coisa, né, meninas? Porque é minoria e às vezes você nem tem, né? Enfim. Deb, você quer falar um pouquinho disso? Só contar uma experiência assim, na pós-graduação, realmente, se na graduação tem pouca mulher, na pós-graduação também. Então, eram pouquíssimas, eram 5 meninas, acho, ou 4 na minha turma de pós também. E aí eu tive, na verdade, uma experiência ruim na graduação de um professor durante uma aula que ele estava dando, que eu nunca... Gente, olha que... Não é rancor, vai falar que faz 15 anos eu não esqueci, mas que ele estava dando a aula e aí ele deu uma dica, falou assim, gente, vou dar uma dicona para vocês, e vocês saem, vocês abrem uma empresa e vocês contratam um monte de mulher porque elas ganham menos. E deu risada. E aí, na Unesp. E eu não era cansada na época, o azar dele é que, nossa. Então, assim, aí, enfim, né? Aí fizemos, reclamei com ele, reclamei na graduação, ele se desculpou, mas eu tive isso na graduação, assim. E Eita. E aí os meus amigos já imediatamente, todo mundo, o professor falou isso, foram 30 pessoas, assim, né? Olhando para mim. Ela vai falar. Depois você fala quem foi o professor. Depois eu falo. Gente, às vezes tem ainda umas peças raras, né? Que a gente esperamos que sejam cada vez mais raras, né? Bom, tem mais uma perguntinha da Bianca, tá? Que ela quer saber se alguma de vocês, duas, que são as convidadas, já teve que lidar com a síndrome da impostora. Gente, eu sou ignorante. Eu não sei o que é a síndrome da impostura.
Você já fez terapia, Deb, por causa disso? Toda semana. A Deb explica, então. Inclusive, lembra que a Fer falou, a Lu é uma pessoa que é genial, a Lu falou assim, eu não sou genial, não. Então... Não, eu sou esforçada. Sim, toda semana, Bianca, assim, é difícil, e aí é uma armadilha também de você pensar, de será que isso aqui é síndrome do impostor, ou será que eu só não estou preparada mesmo? E aí você pensar de assim, mas o que eu fiz para chegar até aqui, né? Peraí, vamos lá, eu não tive sorte, né? Eu não tive só sorte. Então, o que eu fiz para chegar até aqui? Com quantas pessoas eu concorri? E por que me escolheram? Por que eu estou aqui? E aí, ficar lembrando disso, assim, constantemente, eu acho que ajuda bastante. Mas eu tenho bastante de pensar, tipo assim, gente, mas assim, eles vão, a qualquer momento, eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Mas... Entendi. Não, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho. Uma hora você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas passa, né? Você não tá ali, você não vai ficar ali anos, né? Não dá pra você ser impostora por anos, acho. Isso, é uma hora que descobre, né? Aí depois você pensa, não, mas peraí, então, eles teriam descoberto já. Exatamente. Se eu realmente não soubesse o que eu tô fazendo, alguém teria descoberto, então aí melhora. Né? E outros são muitos anos, né? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente aprende com a maturidade, né, é a gente poder ser mais confiante também, de que as coisas não... Né? Às vezes eu costumo falar, várias pessoas, né, até as familiares mesmo, gente, falam assim, nossa, como você tem sorte, né? Aí eu falo assim, pois é, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, que é uma frase aí de alguém famoso, não é minha, não. É do Oscar. Então, eu falo assim, gente, eu aprendi essa frase, aí eu sempre falo isso, Lu, porque assim, as pessoas atribuem a sorte o que você falou, que é muito esforço, que é você trabalhar muito o seu psicológico, né, ao longo, e todas as vezes a gente tem escolhas para fazer, né, que a gente tem que fazer e não são fáceis, né, enfim, então assim, eu acho que a maturidade traz um pouco disso para a gente, da gente não ligar muito para essas falas que às vezes a gente ouve de que é sorte, né, ou tá aqui, ou até às vezes até mais pejorativo, né, sei lá eu, né, que a gente ouve até histórias, né, tá aqui porque é mulher, a mulher não precisa fazer muita coisa não para se destacar, não sei o quê. É bonita. Né? É bonita, qualquer coisa nesse sentido. Né? Se então, não fosse tão bonita, aprende... não tinha não tinha chegado onde chegou, alguma coisa, né, essas coisas. A gente aprende com a maturidade, mas não é fácil e a gente tem que se ajudar sempre nesse momento, né? E aí a Leda quer fazer uma pergunta para vocês. Vai, Leda, Oi, abre pessoal, aí o microfone. vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Primeiro, parabéns esse trio de mulheres empoderadas e também outras que estão aqui assistindo, que também são muito empoderadas. Parabéns para todas nós nesse Dia das Mulheres. Adorei o tema que está sendo discutido. E, assim, a minha pergunta é, a WSGN, juntamente com o LinkedIn, eles realizaram uma pesquisa numa centena de países com N de milhões, né? E eles concluíram vários itens, e um deles, já que está se falando de recrutamento, né? Eles colocam que os currículos realmente vão desaparecer e que as máquinas, né, as plataformas, elas que impulsionarão o recrutamento com o LQ, que é o quociente de aprendizado de um candidato. Isso fazendo com que essa inteligência ela acaba reduzindo esse viés de gênero que tanto foi discutido aqui agora por vocês, né? Como vocês olham para esse futuro presente já em alguns países e a realidade no Brasil em relação a esse tipo de recrutamento? Do Unité? Débora. A Débora, que é recrutadora, pode falar melhor. Eu acho que ainda está um pouco longe disso acontecer aqui no Brasil, mas não muito, viu, Leda? Porque até vendo assim as últimas, colocando a minha experiência pessoal, que não serve como evidência científica, mas empírica, a sua experiência empírica, a minha experiência empírica, mas colocando assim, sei lá, os últimos processos que eu, enquanto recrutada, né?
não teve currículo, não teve, enfim, me candidataram a uma vaga, assim, eu falo, foram as pessoas me acharam, entendeu? Então, elas me acharam, me convidaram para oportunidades então, eu acho que tem um pouco disso, mas eu ainda acho que está longe, assim, sabe? Porque tem ainda uma cultura muito da gente querer conhecer as pessoas. Tipo, será que fulano não conhece? Será que não tem alguém para dar uma indicação? Será que a gente não vê onde que ele trabalhou? Então, eu acho que isso ainda tem muito aqui. Não sei se é cultural nosso, Brasil, ou enfim, latino, que mesmo remoto a gente gosta de estar perto e saber da vida das pessoas e faz essa misturinha de vida pessoal com profissional aí, né, que a gente quer estar junto ali. Mas eu acho que a tendência é realmente, na verdade, diminuir essa disparidade de gênero, né? Usando, assim, por exemplo, se eu for usar um algoritmo e capacidade da pessoa, para eu medir capacidade de aprendizado dela, a tendência é que, na verdade, eu diminua essa disparidade, porque aí eu não vou ter o fatorzinho do será que ela vai ser convincente o suficiente para um cliente, né? Eu não tenho mais esse olharzinho aí preconceituoso, né? E aí, Lu, quer complementar? Eu estava pensando, e também tem algumas características, né, que são importantes e que não são só conhecimento também, né? Às vezes você precisa muito de uma pessoa que saiba trabalhar em equipe. Tem cara que ele é gênio, mas ele trabalha sozinho. Né? Então, é meio complicado, assim, né? Eu acho que depende muito da vaga, do perfil, né? E do que você está procurando. Um cara que é gente boa, que você pode contar com ele, sei lá. Só tô pensando aqui, né? Tem características que não... É mais difícil você medir ali a inteligência, né? Só. Tem vários tipos de inteligência e todas elas são importantíssimas. Você sabe que eu adorei a sua pergunta, viu, Leda? Porque eu vi na Globo News um cara de uma empresa que está criando esses robozinhos de recrutamento e tal, né? E eu sempre fiquei pensando nisso, né? Que tudo eu acho que a gente tem que ter esse olhar do contexto, né? Eu falo que não existe aquela solução que é para tudo, né? Às vezes a gente tem que sempre olhar para o contexto. Eu vejo que, assim, às vezes numa primeira seleção, você pode até, né, fazer um match ali, agilizar esse processo, mas vai chegando em fases de um processo seletivo que, pelo menos para mim, gente, eu tenho que ter muito o olho no olho e entender como é que a pessoa se porta. Às vezes eu presto atenção na fala, mas também no gestual da pessoa, se está me passando segurança. Eu gosto muito de pegar referências, porque eu acho assim, nada como você trabalhar ali no dia a dia, no momento do estresse, do projeto, e saber como a pessoa se porta. Então, eu acho que tem outras fases que eu já vejo um pouco mais difícil esse processo acontecer, mas eu não sou com as convidadas, então eu só estou colocando aqui um ponto de alguém que fez isso durante muitos anos, de recrutar pessoas e tudo mais, e que eu gostava de um determinado momento ter essa conversa aí, né, olho no olho. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, temos tempo para mais uma, Lucas? Ele deixou, então eu vou... Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Se não só eu que vou fazer? Alguém quer fazer? Dou-lhe uma, vou fazer, lá. Então tá. Então eu vou fazer a pergunta, na verdade, que faltou, porque eu acho que ela é importante. Que é assim, a gente sabe que não é fácil conciliar a carreira com a questão da vida pessoal, principalmente quando você passa a ter muitas atribuições e maternidade, e os pais que às vezes dependem de você, os familiares e tudo mais essas coisas. Então eu queria que vocês contassem rapidinho, assim, quais são os maiores desafios que vocês já tiveram nesse percurso e as soluções que vocês encontraram. Quer começar, Lu? Eu posso começar? Acho que pode começar. Então, na verdade, é que eu falo, assim, né? Não é que eu tive sorte, é que eu soube escolher. Mas... Isso é importante falar. Sim, não é que eu tive sorte, eu soube escolher.
Mas eu falo assim, eu tenho o que 100% dos homens que têm filhos têm e uns 2% das mulheres só, né? Que é assim, uma pessoa, um adulto responsável pela criança, que eu não preciso fazer um planejamento caso ele precise cuidar da criança, né? E as pessoas falando da questão da maternidade, assim, né? De vida pessoal, eu acho que é uma questão que você precisa se relacionar com pessoas que entendem que você tem uma carreira, né? E é diferente de você ter um trabalho, porque uma carreira, ela vai te dar muito mais, vai demandar muito mais de você do que um trabalho, né? Porque você vai fazer muito mais do que só trabalhar. Então, eu acho assim, os seus amigos, as pessoas com quem você se relacionam, eles precisam entender isso, ou eles precisam estar nessa mesma pegada. E aí, a questão da maternidade é o que eu falo, assim, para mim sempre foi muito tranquila, entre muitas aspas, porque eu trabalhei muito psicologicamente essa coisa da culpa, né? Que quando você tem, todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce a culpa. Então, assim, ai, mas é a culpa, tadinho da criança, fica na escola, né? E tadinho, e você, que eu voltei a viajar quando meu filho, a viajar a trabalho quando meu filho tinha 1 ano e meio. Então, assim, mas poxa vida, você vai ficar longe dele, tadinho. E aí eu amamentava, tem umas histórias engraçadíssimas de, enfim, de passar com a bombinha de leite no aeroporto, toda vez me pararem para eu explicar o que era, mas era legal. E aí eu tenho essa tranquilidade, na verdade, de ter essa pessoa, também conhecido como pai da criança, né? Que é um adulto responsável por ele, que eu não preciso fazer aquela coisa assim, nossa, poxa vida, eu vou precisar trabalhar, enfim, ficar fora de casa 3 dias. Ou eu vou ter um compromisso de trabalho, hoje eu vou precisar trabalhar até 2 horas da manhã, hoje. E não, porque daí eu tenho que pensar na logística do que vai buscar, do que vai comer e da roupa e de não sei o que. E é toda uma carga mental, todo um trabalho, na verdade, que é toda uma energia que assim, só a maternidade, você já tendo essa divisão de trabalho, enfim, e você, mesmo se você tiver uma rede de apoio, né, se você tiver avós que ajudam, se você tiver funcionários que ajudam, mesmo você tendo tudo isso, ela já é muito pesada, né, ela já é muito difícil. E aí eu vejo, assim, muitas mulheres que das pessoas ficam assim, ah, porque eu tive que escolher, né, e tem essa questão da culpa, de, poxa vida, mas você vai ficar pouco tempo com a criança, né, então, para mim, eu falo, foi muito tranquilo, entre aspas, não estou falando que foi fácil, nem que é fácil, mas foi, acho que, muito mais tranquilo do que a média, porque, primeiro, foi uma coisa muito pensada, né, planejada de como que as coisas vão acontecer, então, assim, vai ter escola, vai ter funcionário, e a rede de apoio, como é que a gente vai fazer as coisas, e sempre poder contar que realmente tem um outro adulto ali igualmente responsável e que consegue cuidar sem supervisão do próprio filho. Que ser humano maravilhoso. Mas E aí, Lu? Não, é exatamente isso que a Débora falou, né? Eu acho que das questões aí que você falou, realmente a maternidade é a mais impactante, né? Porque é para sempre, né? A criança cresce e tal, vai demandando um pouco menos, no começo muito físico, né? Que tem que ficar acordado e tal, mas é um trabalho para sempre. E como a Débora falou, você escolhe, né, o outro adulto, então escolha uma pessoa que vai te ajudar, não que você vai ter que ensinar também né? Todo mundo pode fazer comida, todo mundo pode trocar uma fralda, né? Não pode dar o peito, mas, né, você pode tirar com a bombinha a pessoa dá. Então, isso é extremamente importante. Na verdade, isso é fundamental, né? Então, porque muitas vezes a gente ouve falar, ah, mas ele é homem. Ah, mas ele não sabe porque isso, ser homem significa ter né, alguma desqualificação que a pessoa não consiga, né, trocar uma frase, não faz sentido. E a gente vê isso dentro da própria família, né? Nossa, mas aí, meu Deus, aí você tá gorda, aí você tá, olha como você não se arruma, né? Essa questão da maternidade, ela realmente é muito impactante, assim. Mas faz a diferença faz na pessoa que você está junto e que vai te apoiar, né?
E da mesma forma você vai apoiá-la, né, no momento que ela precisa. Então, e como eu falei, cabe a gente ir mudando, né? Porque às vezes a pessoa vem de uma, né, outra família, pensa de uma maneira diferente, e você não, vamos... Mas enfim, de novo trabalho de formiguinha, né? Excelente dica aí para todo mundo Isso. aí, né? Hashtag fica a dica. Fica a dica, vamos saber escolher e vamos criar nossos filhos, né? Isso. E fala assim, né? E fala assim, né? Porque a gente fala, eu não sei, eu tenho dúvida. Se você tem dúvida, não tenha filho. Sim. Porque não dá para devolver. E né? Porque tem gente, não, é muito bom, vai lá. Não, eu falo, não tenha. Se você tem dúvida, eu sou o contrário. Eu também, assim, eu falo para as pessoas que eles falam assim, mas e se você decidir não ter filhos e depois se arrepender? Cara, e se você tiver e se arrepender? É pior. Então... É pior. No futuro, se você não puder, você pode adotar, né? Se você tiver, não dá para afogar a criança, é crime. Eu acho que fica aquela questão do padrãozinho, né? Que todo mundo acha que o padrãozinho tem que seguir assim, né? Você casa com uns 20 e poucos, com uns 30 e pouco tem filho. Compra casa. Vamos comprar casa. Gente, olha, né? O mundo mudou, as pessoas são felizes de formas diferentes, né? Elas têm que poder ter as suas escolhas, né? Às vezes vai ser, sim, se realizar como mãe, outras vezes vai ser de outras formas e tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Também, né? Não precisa nem casar, pode viajar, ser feliz, ter uma carreira, né? É isso que a gente, né, quer que as pessoas tenham a liberdade. Eu acho que fica aí. São as caixinhas, né, que a gente estava falando, assim. Tipo, não deixa encaixar você na caixinha. Faz o que você acreditar que é o certo, não precisa ter. Meninas, o papo está ótimo, mas chegamos ao fim. Passou rápido, não passou? Muito rápido. Lucas? Olha, aqui passou rápido. Agradeço demais, viu, a participação de vocês. Achei muito bom a participação de todos aqui que mandaram perguntas, todo mundo aqui que está aqui até essa hora com a gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei e quero ver vocês nos 2 próximos eventos. E não saiam ainda, porque o Lucas quer que todo mundo ligue a câmera, que ele vai tirar um print screen. Não é foto, é print screen. Tá. Né, Lucas? Pode falar, Lucas. Abre aí o microfone. Agora é com você. Aê, legal. Que bom. Vamos lá ligando a câmera aí, pessoal. Ó, o Heran! Tem gente pra caramba, hein? O Jun. Ó, o Pedro! Conhecido como o pai da criança. O Heran também conhecido como o pai da criança. Isso. O Pedro, pai da criança, com a criança. Então. O meu respectivo, Juan Falgueira. Com os gatos, cadê os gatos, mano? Tem muitos filhos a Fer, são muitos gatos. Muitos gatos, 6 já, gente. Ai, meu Deus. O Pedro, cadê a câmera aí? O Rideu ele sabe o que ele fez, gente? Ele deixou aí no mudo e saiu da call, por isso que ele não liga a câmera. Tenho certeza que é isso, tá? Danadinho. Tá todo mundo bonito, a Fer tá lindona aí também. Rosita. Ô, Rus, ele tá em aula. Tá prestando atenção, que é uma beleza. Quem mais vai ligar aí? Liga aí, vamos lá. Tabata. A Tabata tá sem câmera. O Rus também, poxa, Rus. Então vai, 1, 2, 3, vai, fala aí, o Lucas. Fala 1, 2, 3 e já. Você já tirou? Então eu vou tirar uma aqui, caso a dele não tenha ficado boa, tá? Então 1, 2, 3 e já. Aí eu não saí bem, eu vou tirar outra, porque quando eu não saio bem, eu tenho que tirar outra, né? Vocês não tem problema. Então vai, mais uma, gente, só para constar. Aí, pessoal, mais algum recadinho, Lucas, ou a gente encerra aqui, você termina a gravação? Pode encerrar?
Pessoal, obrigada, viu? Vocês querem falar mais alguma coisa? Meninas, me despeço de vocês com um super beijo. Espero que a gente consiga se encontrar pessoalmente, que eu tô com muita saudade de vocês e de muita gente que tá aqui, tá? Só Gente, agradecer, obrigada. Fê. Valeu. Obrigada pelo convite, eu adorei. Também, gostei muito. Ó, e quem tiver aqui, amanhã tem mais e depois, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Eu vou esperar todo mundo sair, pode ficar tranquilo, viu, Lucas? Tchau, tchau, pessoal. Ai, meu Deus, como é feio. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Lu, ainda tô vendo ela. Tchau, Rosita. Pode desligar. Acabou.